Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Aniele Freitas, quero dizer para você que é um prazer imenso recebê-lo aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos analisar 5 questões da Banca Selecom. Então, esse vídeo é muito importante para a sua preparação, porque a gente vai analisar uma prova aplicada pela Selecom em 2019 que trouxe 30 questões de língua portuguesa. Dessas 30 questões, nós vamos analisar 10 questões de interpretação de texto, 5 nesse vídeo e 5 questões no próximo vídeo. Então você não pode deixar de ir aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações, assistir também aos demais vídeos que nós temos aqui no canal voltados para a Banca Selecom, para que você tenha uma preparação objetiva e saiba exatamente o que está aguardando por você lá no dia do seu concurso. Como nós vamos analisar 5 questões, todas voltadas para a interpretação de texto, nós vamos começar já lendo o texto, nós vamos começar pela leitura do texto e vamos posteriormente às questões. Lembrando para você que o movimento que você pode fazer no dia da sua prova é: pegou a prova? Primeira coisa, vá para as questões, leia as questões, tente entender, Tente analisar quais são as de interpretação de texto, para que você, quando for à leitura do texto, você já saiba exatamente o que analisar dentro de cada trecho que foi cobrado nas questões de interpretação, ok? Então, hoje aqui a gente vai fazer um movimento de ler primeiro o texto e depois nós vamos às questões para a gente poder ganhar tempo, ok? Vamos lá! Então, nós temos aí um dos textos que vieram lá na prova, na seleção de 2019 para a Guarda Municipal, lá na cidade de Niterói, e diz o seguinte: a violência que bate a porta. Segundo dados do Relatório Mundial 2019, divulgados recentemente pela ONG Human Rights Watch, 64 mil homicídios aconteceram no Brasil em 2017. São 2.000 a mais que em 2016. Esse crescimento não foi freado em 2018, pelo contrário. Os dados já apresentados por ONGs e instituições mostram que o número de assassinatos segue crescendo a passos largos. O crime, cada vez mais, sai da marginalidade e assola toda a sociedade sem distinguir classes sociais. Estados pararam nos últimos meses, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará e por aí vai, na mão de criminosos, e a população se vê à mercê desta realidade que bate a porta. O retrato atual é esse, e os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã. Esta sensação de insegurança aumenta a busca por segurança privada. A pesquisa nacional sobre segurança eletrônica realizada pela Associação Brasileira de Empresas e Sistemas Eletrônicos de Segurança, a ABESE, afirma que houve um crescimento das residências que investiram em sistemas de segurança nos últimos 12 meses. Mas quem pode cuidar da segurança do cidadão? E quem não tem dinheiro para investir em sistemas? É protegido por quem? Os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação de criminosos. Mas isso não pode ser a única solução. O Estado precisa ser cobrado e deve agir. Para deter o crime organizado é necessário muito mais esforço público do que portões e muros altos. Então a gente tem aí um texto, um texto de Marcos Antônio Barbosa, a fonte do texto. Nós temos aí de onde ele foi extraído, e adaptado, e a data em que esse texto foi consultado e extraído, provavelmente do site, Questão 1, nós temos o seguinte, olha só, no terceiro parágrafo, as perguntas do autor contêm o seguinte subentendido. Então, vamos analisar o seguinte, pessoal. A gente tem um direcionamento na questão. Qual é o direcionamento? Terceiro parágrafo. O que mais a gente tem aí? A gente tem um segundo direcionamento que vai nos levar para as perguntas do autor. Então, a gente já tem aqui, um direcionamento, um segundo direcionamento. Contém o seguinte subentendido: aqui está a chave do que a gente deve fazer diante desses direcionamentos. Então, a gente tem um direcionamento, que é ir ao terceiro parágrafo,
Um segundo direcionamento, que é observar as perguntas que o autor faz dentro desse parágrafo. E o mais importante aqui, o que a gente vai analisar? O subentendido. Observem que subentendido é aquilo que não está descrito no texto. A gente não vai chegar no terceiro parágrafo e vai encontrar a resposta. Como os alunos perguntam, né, lá no ensino fundamental, professora, a resposta está aonde no texto, né? Onde está essa resposta? Em que lugar do texto eu encontro essa resposta? Aí a gente fala sempre o seguinte, está em tal lugar, leia e veja o que você compreende, porque a gente precisa interpretar. Então, o lugar já foi dado no direcionamento 1 e 2. Agora a gente tem um subentendido. É aquilo que a gente precisa inferir. Como é que a gente faz para inferir? Gente, inferir está relacionado não só àquele lugar que foi direcionado no texto, mas também como um todo, né? Mas vamos observar o seguinte, a gente está lendo um texto que fala sobre violência, sobre o aumento da violência e o que as pessoas estão fazendo para se proteger. Esse é o mote do texto, né? Que o aumento da violência está concomitantemente, né, simultaneamente, gerando também um aumento por uma procura de uma segurança privada, né? Formas privadas, individuais e não coletivas de proteção, cada um querendo proteger a si e aos seus. Então vamos interpretar, vamos inferir o que essas perguntas do terceiro parágrafo está trazendo para a gente. Vamos lá no terceiro parágrafo observar. A gente tem aqui no terceiro parágrafo do texto, um parágrafo bem curto que diz o seguinte: mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? Pergunta, quem deve cuidar da segurança do cidadão? Segunda pergunta, e quem não tem dinheiro para investir em sistemas? Terceira pergunta, é protegido por quem? Então, a terceira pergunta é relacionada à segunda. E quem não tem dinheiro para investir em sistemas é protegido por quem, né? Se a gente está falando de proteção coletiva, quem não tem dinheiro automaticamente não vai se proteger, porque uma segurança coletiva, né, não é aquela que é propiciada por uma única pessoa na sua individualidade, né, da sua família. Ela tem de vir externamente. Ela é algo que vem de fora para dentro, né, e não de dentro para fora, que seria o individual, a proteção individual, né? Então vamos lá observar as alternativas que a gente tem. Olha só, o que a gente pode subentender dessas perguntas? Que a segurança, que a sensação de insegurança contribui com o aumento dos assassinatos? Será que é isso que o todo do texto diz pra gente? A sensação de segurança contribui com o aumento dos assassinatos? Isso é uma incoerência, né? Então essa aqui a gente já vai descartar, letra A. Letra B, nós temos aí a letra B como, o que dá para a gente entender dessas perguntas é que a abolição da segurança privada deve ser defendida pelos governantes. É isso que o terceiro parágrafo nos faz pensar? Que a abolição da segurança privada é algo que deve ser aí colocado pelos governantes? Não é isso. Os questionamentos não nos direcionam a uma atitude do governo em questionar essa segurança individual, essa insegurança privada, né? Então essa aqui já nos coloca também como uma impossibilidade de resposta, né? Vamos analisar a letra C. Aqueles questionamentos lá que a gente faz, né, de quem não tem dinheiro para investir em segurança, quem é que traz a segurança para essas pessoas. Será que isso nos faz entender que o aparecimento de novos recursos de segurança impediu mais proteção? Aparecimento de mais recursos, de novos recursos de segurança, impediu mais proteção? É uma incoerência, gente. Se há aparecimento de novos recursos de segurança, isso não impede mais proteção, pelo contrário, essa palavra aqui, ela está completamente exercendo uma incoerência completa no sentido do que está sendo colocado aí na letra C, né?
Então vamos lá, vamos à letra E. Será que as pessoas estão habituadas à circulação em locais sem proteção adequada? Será que é isso que os questionamentos colocam? Que as pessoas já estão habituadas à circulação em locais sem proteção adequada? Gente, não é isso. Os questionamentos ali presentes no terceiro parágrafo nos colocam o seguinte: mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? E quem não tem dinheiro para investir em sistema? É protegido por quem? Esses são os questionamentos, essas são as reflexões que o autor aí desse texto convida, né? Para que todos façam. Até porque, num determinado momento aqui desse texto, o autor já diz pra gente que o crime cada vez mais sai da marginalidade e assola toda a sociedade sem distinguir classes sociais, né? Então, quando fala em classes sociais, está falando na sociedade como um todo, né? Sem distinguir todo mundo. Então, vamos lá. Diz o seguinte, a letra D. Esses questionamentos do terceiro parágrafo, né? Essas perguntas que o autor faz, contém o seguinte subentendido, letra D, o acesso à proteção de segurança privada é economicamente desigual, né? Então, os questionamentos que ele faz, as perguntas que ele faz, nos remetem a refletir, a inferir, a interpretar que o acesso à proteção de segurança privada é economicamente desigual. Porque uma das perguntas que ele faz é: e quem não tem dinheiro para investir em sistemas, né? Se protege como? Né? Então aí a gente tem a letra D como sendo o nosso gabarito oficial, letra D, tá? Só um adendo aqui a essa explicação: a Selecom normalmente aplica provas com 4 opções. Essa prova de 2019 foi uma prova que veio com 5 opções, né? Mas só para vocês não estranharem, a Selecom normalmente ela aplica provas com 4 opções, letra A, B, C e D. Nesse caso a gente tem com 5 e temos aí também a letra E, tá bom? Questão 2, pessoal, diz o seguinte: no primeiro parágrafo, a ideia principal é fundamentada em. Vamos observar o seguinte, a gente tem aí, ó, uma questão que traz pra gente 2 direcionamentos. O lugar em que a gente vai analisar, né, que é o primeiro parágrafo, e a gente vai observar a ideia principal dentro desse primeiro parágrafo. Mas é só para a gente constatar a ideia principal, Niele, no primeiro parágrafo? Não. A gente tem que analisar os fundamentos, como é que ela está fundamentada. Será que ela está fundamentada aqui, ó, na menção de dados, no levantamentos diversos, no relato de uma experiência? Será que essa ideia principal ela é fundamentada por narrativas históricas? Ou será que ela traz uma sequência de afirmação de caráter falacioso? Ou ela traz descrições de posições antagônicas, né, trazendo antíteses ali? Vamos observar o seguinte: quando a gente fala de ideia principal do parágrafo, a gente está falando, né, propriamente do tópico frasal. E quando a gente está falando do primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo dentro de um texto dissertativo argumentativo, ele tem que trazer a tese, né? Necessariamente ele tem que trazer a tese, Niele? Não, ele não tem que trazer a tese, mas normalmente se traz a tese. O que é a tese? É o posicionamento, né? Se traz um posicionamento ali dentro. Então, na verdade, essa ideia principal do primeiro parágrafo é exatamente esse posicionamento que o autor traz. E aí a gente vai ter que observar os fundamentos. Quais são os fundamentos, gente? Quando a gente fala em fundamentos num texto argumentativo, né, num texto dissertativo argumentativo, a gente está falando dos argumentos, né? Fundamentos são argumentos. Você usa os argumentos para que você possa confirmar, fundamentar a sua ideia principal, tá? Então, é necessária essa explicação para que vocês entendam e agora sim a gente analisar
o primeiro parágrafo, né? Então, a gente já vai direto na ideia principal e analisar como ela está fundamentada. Então, vamos observar o seguinte. Olha só, nosso primeiro parágrafo, ele já começa com segundo dados, né, do relatório mundial. Então, segundo dados, gente, isso aqui já é um argumento, né? Argumento em que você cita algum tipo de dado ou dados para poder fundamentar, né? Para poder criar aquele chão onde o autor pisa com segurança, com fundamentos, com firmeza. Ele não está falando nada que ele tirou da cabeça dele. Ele usa argumentos para ele poder mostrar que aquilo é devidamente comprovado por esses dados que ele está trazendo, né? Então, olha só, ele traz aqui os dados e logo na sequência dos dados, que ele fala que 64 mil homicídios aconteceram no Brasil em 2017, ele traz uma análise desses dados, né? São 2 mil a mais que em 2016. E aí ele continua, esse crescimento não foi freado em 2018, pelo contrário. Os dados já apresentados por ONGs e instituições mostram que o número de assassinatos segue crescendo a passos largos. Então, ó, ele trouxe os dados, ele analisou os dados e colocou, né, como constatação desses dados que os números seguem crescendo a passos largos. E logo depois disso, ele finalmente traz um posicionamento, né? Ele traz uma colocação. O crime, cada vez mais, sai da marginalidade e assola toda a sociedade sem distinguir classes sociais. Então, observe o seguinte, aqui o crime cada vez mais sai da marginalidade e assola toda a sociedade sem distinguir classes sociais, é o posicionamento que esse autor está adotando, é a ideia principal. Ele sempre quis dizer isso, né? Ele poderia começar o texto assim e trazer os dados para confirmar o que ele já disse, mas ele preferiu fazer o movimento inverso. Ele trouxe primeiro os dados, os argumentos, para quando ele se posicionasse, né, o autor não tivesse dúvidas de que aquela ideia ali, ela é fundamentada, ela está fundamentada em argumentos. Gente, fundamentos textuais, né, os fundamentos ali da ideia principal que a questão coloca pra gente, são os argumentos. Os argumentos, eles sempre vão fundamentar aquilo que a gente vai trazer como posicionamento dentro do texto dissertativo argumentativo. E aí, olha só, argumentos, a gente tem citações, né? A gente pode trazer dados, né? A gente pode trazer exemplos, enfim. Esses exemplos, essas citações, esses dados, eles vão sempre fundamentar aquilo que o autor está trazendo enquanto posicionamento, ok? Então, vamos voltar lá na questão que diz o seguinte, no primeiro parágrafo, a ideia principal é fundamentada em vamos começar de baixo para cima, letra E, descrições de posições antagônicas. A gente não tem posicionamentos antagônicos. Ele até poderia, né, trazer uma contraposição de ideias, dizendo que enquanto uma parte da sociedade acha isso, os dados mostram o contrário, mas não é isso que acontece no primeiro parágrafo. Será que tem uma sequência de afirmação de caráter falacioso? Não. Não tem sequências de afirmações de caráter falacioso, não, muito pelo contrário. Ele usa argumentos, ele não usa falácias, né? Ele usa argumentos. Será que é uma narrativa histórica obtida em fontes primárias? Não. Quais são fontes primárias, gente? São aquelas fontes históricas, jornais da época de determinados acontecimentos, publicações de determinadas épocas de acontecimento. Não é isso que se traz, tá? Não traz uma narrativa histórica, não, tá? Será que ele traz um relato de uma experiência particular do autor? Não. Em momento nenhum está citado ali experiências particulares, né? E a letra A, será que ele traz a menção de dados, de levantamentos diversos? Ok, a gente encontra sim, ó.
a gente encontra levantamentos aqui, ó, ele fala aqui de dados de relatório mundial, ele fala de ONGs, depois ele cita ONGs e instituições, né? Então, a gente tem sim aqui, ó, a menção a dados e levantamentos diversos. São esses argumentos que o autor usa para fundamentar a ideia principal que ele traz, ok? Então, vamos marcar aqui, ó, a gente tem a letra A como nosso gabarito. Questão 3 diz o seguinte pra gente, olha só, são 2.000 a mais que em 2016, termos da frase anterior foram omitidos. É verdade, lá no próprio texto a gente já analisa que os termos anteriores foram omitidos. Olha só. Voltando lá no texto, a gente tem o seguinte, olha só. São 2.000 a mais que em 2016. São 2.000 a mais o quê? De que a gente está falando? Ó, segundo dados do relatório 2019, divulgados recentemente, 64 mil, o quê? Homicídios. Então, esses são 2.000 a mais que em 2016, a gente está falando de homicídios, aconteceram no Brasil em 2017. Então, que relação que a gente tem aí? A gente tem subentendido aí que em 2016, né, se a gente teve aí em 2016 2.000 casos a menos, então a gente teve em 2016 62 mil casos. Já em 2017, né, já que se trata, são 2.000 casos a mais que em 2016, a gente teve 64 mil, que é o resultado, né, do relatório mundial aqui de 2019. Então, aí a gente já pode voltar lá na nossa questão, porque a gente já sabe do que está sendo dito. Se termos anteriores foram retirados, né, não foram expostos, a gente tem que vir ao texto para a gente poder analisar ao que se refere, porque realmente a gente tem aqui, ó, um período curto que não traz menção ao que realmente esses 2.000 aqui quer dizer dentro desse período. Ele está fazendo referência a algo que está em outro período, né? Então, vamos analisar lá. Questão 3 diz, né, que são 2.000 a mais que em 2016, termos da frase anterior são omitidos. A frase em que um desses termos está corretamente apresentado é, vamos lá, pessoas são 2.000 a mais que em 2016. Pessoas, a gente está falando de pessoas? Não, a gente não está se referindo a pessoas. A gente viu que o termo a que se refere é o homicídio. São 2.000 relatórios a mais que em 2016? Também não, a gente não está falando de relatórios, estamos falando de homicídios. Vamos ver aqui, ó, letra D. São 2.000 em 2015 a mais que em 2016. Ó, 2015, a gente falou de 2015 lá? Não, a gente falou de 2016 e 2017. Então, pelo fato de ter 2015, já coloca fora aqui pra gente a letra E. Letra D, são 2.000 a mais que casos em 2016? 2.000 a mais o que, gente? Aqui, 2.000 a mais o que? Tá faltando alguma coisa aqui. 2.000 a mais que casos em 2016? São 2.000 a mais o que? Né? Tá faltando aqui o que? São 2.000 a mais que aconteceram em 2016? Então, aqui a letra C. São 2.000 casos a mais que aconteceram em 2016? Aqui sim, aqui a gente tem uma alternativa que traz pra gente completamente a frase em que um desses termos está corretamente representado. Qual termo? O termo homicídio, né? Esse termo homicídio é o termo que esses 2.000 a mais faz menção. 2.000 a mais o quê? Homicídios. Então, são 2.000 a mais que aconteceram em 2016. Aqui sim a gente tem uma referência plena, né? Uma representação plena do que a gente tem
como referência é homicídios, não são pessoas, não são relatos, a gente não está falando de 2015 e aqui, ó, some completamente a representação, porque não está trazendo o quê, né? E aqui a gente tem os 2000 a mais que aconteceram em 2016. Então, a nossa alternativa aqui, letra C, de casa. Questão 4. O retrato atual é esse e os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã, a palavra destacada é sinônimo de quê? Então vamos lá, gente. A gente tem aqui uma palavra que está destacada e a gente precisa saber o sinônimo dessa palavra. Simplesmente isso. Questão típica da Selecom, questão simples, mas que requer um conhecimento amplo de palavras ali da mesma significação, do mesmo campo semântico, né? Então vamos lá. Teimam, a gente poderia colocar por prescindir. Prescindir não é sinônimo de teimar, né? Renunciar é sinônimo de teimar? Não, pelo contrário, né? Antônimo. Rejeitar é sinônimo de teimar? Não. Negar, né? Faltou um Rzinho aqui, ó. Negar é sinônimo de teimar? Não, também não, né? Quem teima não nega. Insistir é sinônimo de teimar? Sim. Insistir, sim, é sinônimo de teimar, né? Então, os noticiários insistem em nos lembrar, questão muito objetiva, questão típica da Selecom, que traz a relação de sinonímia. Tem um vídeo aqui no canal em que a gente trata exatamente sobre esse assunto. Então, se você ainda não assistiu, corra aqui no canal e assista. É uma aula mesmo, uma videoaula que trata sobre semântica, semântica aplicada à Banca Selecom, que é o que vocês precisam ter realmente, que é o que vai... A tônica da prova de vocês é semântica, né? Então podem assistir o vídeo, tem material também lá para baixar, assistam, baixem o material, né? E se preparem da melhor forma possível. Busquem mesmo listas de sinônimos, termos sinônimos, que a Selecom, pelo menos uma questão dessas aí vocês vão encontrar na prova de vocês, tá bom? Questão número 5. À mercê dessa realidade, no primeiro parágrafo, a expressão destacada pode ser substituída mantendo o sentido global da frase por ó. À mercê desta realidade, vocês têm que substituir mantendo o sentido global da frase. E essa aí também é para levar para o coração. Selecom traz pelo menos uma questão de substituição, né? Então, substituindo o termo tal, mantém-se o sentido amplo, global, específico do trecho. Então, a gente tem que observar o que está sendo pedido. Aqui está sendo pedido o sentido global, bem a cara da Selecom. Então, vamos lá. À mercê desta realidade, ó, orientada por esta realidade, à mercê da ou à mercê do, né? Orientada por essa realidade? Não. Quem orienta não está à mercê. Aqui está o contrário. Articulada com essa realidade? Também não, gente. À mercê é algo que é passivo. Quem está à mercê está passivo a algum processo, né? Que ele está recebendo algum processo, né? Então, a mercê é interessada nessa realidade? Também não. Em vista desta realidade? Não. Sujeita a esta realidade? Sim. Aqui sim, ó. Quem está sujeito está à mercê. Quem está sujeito é quem está recebendo de forma passiva algum posicionamento, ok? Então, aqui a gente tem a letra E como gabarito. Questão também, gente, aí, a cara da Banca Selecom, tá? Substituição, sentido global, é só vocês observarem, ó. Quando tiver substituição,
vocês vão ter lá a indicação, né? O direcionamento da questão vai ser ou sentido amplo, sentido global, ou de repente o sentido restrito àquele trecho, né? É só observar qual tipo de sentido está sendo solicitado aí no enunciado da questão, ok? Queridos, eu espero que vocês tenham acompanhado as questões, tenham feito as anotações de vocês e não deixem de assistir a segunda parte desse vídeo, porque nós vamos ter aí mais 5 questões de interpretação de textos dessa prova e aí com outro texto, 5 questões referentes a um outro texto da prova. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!